aí. Gente, estou recebendo aqui, olha, uma pessoa que ele é ícone na vida arqueológica, histórica. Vamos falar agora com eu ia falar Alexandre, tá? Alexander é meu marido. Alexandro, me desculpa, porque tem um delay aqui naturalmente. Tranquilo. E aí o meu marido chama Alexander, eu juntei, fiz uma junção e eu estava treinando a manhã inteira para não falar teu nome errado. Mas é só para falar de novo. Alexandro Dematê. E o nome, gente, é coincidência? Não, não é. Foi o meu amigo, meu HD externo, que promoveu esse encontro, que eu estou feliz da vida. E falando com ele, eu gostaria de saber por que, na realidade, a sua trajetória total e por que você escolheu essa profissão arqueólogo, que é muito massa. Vamos lá, então. Aliás, é muito Rádio Cidade, né? Vamos falar de novo. Boa tarde, Joyce. Obrigado pelo convite. Boa tarde às pessoas que estão nos seguindo. Boa tarde, José. Bom, realmente, arqueólogo, a gente costuma dizer que é uma mosca branca, né? Porque não é que a gente encontra vários arqueólogos por aí. Tubarão ainda é um celeiro de arqueólogos, né? Tubarão, a gente tem uma geração de vários arqueólogos em Tubarão. Não tem são mesmo? poucos. Não são poucos. Bom, eu vim da área técnica, eu fiz escola técnica lá nos anos 90, em Florianópolis. O meu caminho, minha trajetória iria naturalmente para engenharia, mas eu senti a falta das humanas, estava faltando, e daí eu resolvi fazer história. Eu fui para história, isso final da década de 90, meados da década de 90. Daí na história eu encontrei a professora Daisy, que foi a pessoa que me introduziu na arqueologia. Na época ela fazia mestrado em arqueologia no Rio Grande do Sul, na PUC do Rio Grande do Sul, e ela me convidou para a gente participar de uma atividade de arqueologia junto com o pessoal que lá do Rio Grande do Sul, que estaria vindo para a região de Laguna para fazer uma atividade. Daí me convidou, vamos ver o que é. Daí ali já fui picado, né, pelo vírus, e vi que seria uma grande possibilidade de fazer ciência dentro do curso de História, que eu acho que isso é muito legal, porque a arqueologia ela tem esse caráter interdisciplinar, a gente conversa com muitas pessoas, né? Uma equipe de arqueologia tem biólogo, tem físico, tem químico, tem historiador, tem geógrafo, tem arqueólogos natos. Então, a partir do final da década de 90, em 98, mais ou menos, a gente fundou o NUPEP Arqueologia, que hoje é Grupep Arqueologia, eu fui o primeiro bolsista na época, era eu e a Deise. E tem uma trajetória aí, sei lá, de mais de 20 anos, Gente, já trabalhando na área, né? Daí hoje a gente trabalha em duas vias, na via acadêmica, né? Eu sou arqueólogo do Grupep, ainda da Unisul, e na via empresarial, que eu sou consultor de arqueologia no contexto dos licenciamentos ambientais, que na realidade é o que a gente mais faz hoje. E a gente falando, até a gente brincou, né, que quando a gente pensa em arqueologia, a gente lembra de Indiana Jones, Jurassic Park. Nunca encontrou nenhum ovo de dinossauro por aí? Que legal a pergunta. Não tem arqueólogo que não se influenciou pelo Indiana Jones. É claro que sim. A gente tem nossas ressalvas, tem nossas críticas, é claro, mas todos se influenciaram. Né? Aquela questão da aventura, a novidade, a busca por conhecimento. E a arqueologia tem isso também, tem muita aventura, tem muita busca por conhecimento. A gente não vai matar nenhum nazista, não vai sair atirando, não vai ter um chicote, isso não vai ter. Né? Mas a gente passa por vários perrengues também, porque o trabalho de campo é um trabalho doido, assim, é árduo, é de ficar, sei lá, 2, 3, 4 dias no meio do mato, abrindo picada, fazendo sondagens para pegar amostras, para fazer análise. Então é um trabalho bastante árduo. O José Henrique já participou, inclusive, de alguns trabalhos, inclusive do último salvamento ele participou, que foi em Bituba, que nós encontramos coisas muito legais, assim, foi bem... Eu ia te perguntar isso mesmo, assim, aqui é a nossa região, o pessoal acha que não tem... Nós temos o maior sambaqui e a maior quantidade, assim, se eu não me engano, eu já ouvi falar em 8 ou 12 Bom, que tem... Então tá, então agora tu vai cair para trás. Só complementando a primeira questão que tu falou do Jurassic Park. O pessoal confunde muito, né? Quando a gente conversa com as crianças, principalmente, o arqueólogo já pergunta de dinossauro. Sempre se relaciona o dinossauro com o arqueólogo. Mas não, o arqueólogo ele é uma ciência que trata do homem. Né? É uma ciência que estuda o homem, suas relações entre eles e entre o ambiente. Então, quando tem homem na jogada, é o arqueólogo.
Quando não tem homem na jogada, e a gente está falando de coisas muito antigas... Tutankhamon, assim, as tumbas... Isso é o arqueólogo que faz. Coisa e linda. na realidade é uma especialização que é egiptologia, né? Que trata exatamente dessas questões. Eu fiz egiptologia também, Que legal, Dematê! Mas nunca trabalhei Nunca achou na área. nenhuma múmia por aí. Não, nunca trabalhei na Aliás, área. deve ter encontrado, mas não precisamos falar. Vou falar a verdade, não me encantou. Não me Sério? encantou, porque a gente está imerso a uma quantidade tão rica de sítios arqueológicos em nossa região, que vem gente do mundo inteiro pesquisar aqui na nossa região. Os sambaquis, principalmente os sambaquis, né, são sítios de longa duração. Existem sambaquis que do início da sua construção até o final da sua construção perduraram aí por cerca de 6.000 anos. Então eu desafio uma pessoa que mande uma mensagem para a gente agora, citando uma civilização, um grupo que perdurou por 6.000 anos com o mesmo traço cultural, fazendo as mesmas coisas no mesmo ambiente. Não tem. Vamos explicar para o pessoal o que é sambaqui, porque Vamos. eu aprendi na escola, o que eu aprendi, tá? Não sei se isso é verdade, mas que eu me lembro, porque já faz bastante tempo, né, essa minha parte da escola, que os sambaquis eram os povos, né, ou indígenas ou não, vamos, né, os nossos antepassados que moravam aqui, que aí tinha várias coisinhas que eles iam fazendo ali, eles colocavam no montinho. E aí eu colocando ali, falando grosseiramente, tá? Eu estou falando. E aí ia formando o tal do sambaqui, que é um monte de conchinhas, restinho de conchas. Eu acho que era mais alguma coisa, na minha humilde opinião, logicamente, um lixo reciclável. Eles deixariam ali, eles estavam deixando para não espalhar, para não ficar tudo sujo. Estou falando a mentira ou é... Não está falando mentira, mas tem uma correção que é importantíssima. Que é importantíssima. Que na época que tu estudou isso, que foi a mesma época que eu estudei também, que nós somos mais ou menos... Vintages. Mais ou menos ali... se acreditava exatamente nessa questão. Então... Que os sambaquis, eles foram feitos pelos humanos, porém, eles eram tipo um lixão. Era um lixo, era resto de alimentação. Isso. E isso caiu no início da década de 90. Né? Essa ideia caiu no início da década de 90. Essa ideia ela veio lá do início dos 900. Isso era meio para justificar até a própria depredação do sítio arqueológico, porque era um lixão. As pessoas que estavam enterradas ali, elas foram largadas no lixão. Então eram pessoas que não tinham alma, então tinham questões religiosas e tudo mais. Justificava a mineração, a destruição e... Só para usufruir da terra. Exato. E aí falar que era só lixo. E aí? É importante a gente colocar que o sambaqui é um tipo de sítio arqueológico. Existem vários tipos de sítio arqueológico. Aqui na nossa região, tu falou mais ou menos em 8, né? Se tu for considerar Tubarão, Jaguaruna, Laguna, Imaruí, Imbituba, Gravatal, 3 de Maio, a gente tem um total de mais ou menos 280 sítios arqueológicos registrados. Olha isso, que legal! Registrados. O que é um sítio arqueológico? Qualquer local onde grupos habitaram, passaram ou acamparam é um sítio arqueológico, né? Esse prédio aqui, daqui a alguns anos, se ele vir a ruir, vai virar um sítio arqueológico. Mas só que é um sítio arqueológico histórico, né? Porque junto com os dados que a gente vai ter, quando a gente for analisar os restos que vai ser deixado aqui, a gente vai ter documentos, plantas antigas, livros, que vai nos ajudar a contar a história das pessoas que fizeram isso aqui que estão fazendo agora, que fizeram a rádio, por exemplo. Um sítio arqueológico... estar aqui para isso. Um sítio arqueológico pré-histórico ou pré-colonial, como a gente costuma dizer aqui, ele é um amontoado de informações, um amontoado entre aspas, né, de informações, onde o arqueólogo vai escavar e vai tentar contar a história das pessoas que viveram ali. Ao contrário do historiador, que vai utilizar os documentos, a história oral, fotografias, né? O arqueólogo ele se utiliza da cultura material. Ô, Alexandro, uma descoberta bem importante que foi feita aqui na nossa região decorrente a esses estudos desses sítios. Dá para falar alguma coisa? Dá. Assim, tem como Joyce, contar alguma coisa? Tipo que a gente não, por exemplo, que não menciona tanto por aí. Então, para o arqueólogo, o mais importante do que o próprio objeto em si são os contextos onde ele está inserido. E toda aquela história que a gente consegue contar olhando as generalidades, né?
Os sambaquis é uma coisa assim, é extraordinário a história dos sambaquis. Como eu falei antes, eles são construções, né? Como tu mesmo colocou, eles são construções, então não foi obra do dilúvio, não é um amontoado natural, não, são construções. Esses índios, a gente pode chamar de índios ou proto-índios, eles iam até a água, coletavam as conchas, traziam para um local determinado e ali eles utilizavam para construção. Por que eles utilizavam para construção? Se a gente for pensar aqui no nosso litoral, Laguna, Camacho aqui, Jaguaruna, tem as dunas móveis. O vento vem e empurra a duna para um lado, outro dia está para o outro lado. Então, as conchas foram os elementos que eles utilizavam para fixar esses grandes amontoados. Eram elementos construtivos. E hoje já se pensa que eles entenderam de alguma forma que enterrando seus mortos nas conchas, eles conseguiam preservar melhor esses mortos. Por quê? As conchas são feitas de calcário, sua base é calcário. Os nossos ossos são feitos de cálcio, né? Quando a gente enterra alguma coisa no calcário, em vez do nosso osso estar perdendo cálcio para o terreno, ele vai estar até ganhando. Então, os enterramentos que foram feitos nos sambaquis, eles são, de certa forma, são muito preservados e, às vezes, são até mais fortes do que se não fosse enterrado, né? Vou jogar um monte de concha em mim. Daqui para frente vou guardar todas as conchas quando eu for para o mar. E além dos sambaquis, né? Que a gente fala mais dos sambaquis porque é o mais conhecido, é aquele que a gente que vê, né? Enxerga, porque ele está para cima da terra. Mas, além dos sambaquis, que são os mais antigos da nossa região, tem os guaranis, né, que são vários sítios que tem em nossa região. Até o último nós escavamos, que o José participou também, foi um sítio guarani lá em Bituba. Tem o sítio Gês, que os Gês são aqueles que deram origem depois aos povos choclengues e caigangues, né, que estão na região mais alta, mas eles viveram aqui no litoral também. Mas tu perguntou da descoberta. Mais do que um objeto, é muito legal que a arqueologia ela explica muitas coisas que a gente está passando hoje. Por exemplo, a gente fala muito hoje de clima, né? A arqueologia ela mostra que a Terra ela é muito viva, né? Que o clima sempre mudou. E as pesquisas arqueológicas que foram feitas aqui nessa região comprovam isso, né? Que já teve momentos que foi mais frio e teve momentos que foi mais quente do que hoje. A gente teve momentos que essa nossa região aqui estava completamente alagada. Tipo, o Morro da Congonhas era uma grande ilha. A água, isso eu estou falando apenas 5 mil anos atrás, que é muito pouco se a gente está olhando numa questão arqueológica. Coisa pouca, 5 mil. 5 mil anos atrás, aquelas lagoas da Jaguaruna, do Camacho, elas se juntavam todas, formavam uma grande baía junto com a Lagoa do Imaruí, a Lagoa de Santo Antônio, e a água, ela batia aqui no Morro do Formigão. Essas áreas que a gente vê de cultivo de arroz hoje, a Ivani Freta, aqui em 13 de Maio, essa grande baía chegava nessas regiões, bairro de São Martinho, né? A Barra do Rio Capivari, em vez de ser aqui no Rio Tubarão, do lado da FUCAP, antigamente ela era lá próximo ao armazém. Eu posso fazer uma pergunta Claro. idiota? Como que chega nessa né, disposição, entendendo que houve isso? Como que Olha chega? que legal. Por que eu digo que essa é uma das contribuições muito legais da arqueologia aqui na nossa região? Foi feito um cruzamento de dados de estudos completamente distintos. Um de geologia e um de arqueologia. Existe uma curva, que é a curva de Chugeu, que é um geólogo bastante conhecido, que ele fez o estudo aqui na nossa região e ele determinou uma curva de transgressão e regressão marinha. Ele determinou que teve momentos que o mar estava mais alto e momentos que o mar estava mais recuado. E ele conseguiu determinar numa régua de tempo. Tá? Então a gente sabia que há 12 mil anos atrás o mar estava muito mais recuado do que hoje. Alguns pontos a gente tinha que andar mais uns 100 e poucos quilômetros para chegar no mar. Isso há 12 mil anos atrás apenas. 12 mil anos atrás é aquele momento do... Como se chama aquele desenho? Da glaciação. Era do Gelo. A Era do Gelo. É do primeiro Era do Gelo, que eles estão descendo o Estreito de Bering. É exatamente esse momento aí, que é o início do Holoceno, 12 mil anos. E a gente sabe que há 5 mil anos teve o óptimo climático. O nível da água aqui na nossa região era em torno de 2,80 metros mais alto, que foi mais ou menos o nível da enchente de 74.
Olha isso, mais ou menos gente. no nível da enchente de 74. Então, o que aconteceu? Já tinha esse estudo do geólogo, né, do Shugel, a curva de Shugel, e teve um pesquisador chamado Andreas Kneip, que é um físico arqueólogo. Ele pegou vários sítios arqueológicos da nossa região, datou vários sítios arqueológicos da região e fez uma topografia, uma topografia fina em todos esses sítios arqueológicos, e dele conseguiu relacionar o nível da água que era proposto pelo geólogo com o início da formação daquele sítio arqueológico. Vou dar um exemplo. Ao lado do Morro do Formigão, tem um sambaqui, que é o sambaqui mais antigo aqui de Tubarão, que foi mapeado por nós na época da construção do túnel do Formigão. Aquele túnel. Bem ao lado do túnel tem um sambaqui. Daí tu vai perguntar, mas como assim tem um sambaqui ali? Né? Os caras iam lá na Jaguaruna, pegavam concha, botavam no lombo e traziam até ali. Isso não, é porque a água chegava até ali. Né? Então a gente sabe que aquele sambaqui que ele datou em 5.000 anos, na curva do geólogo, ele está indicando que há 5.000 anos a água chegava ali. Então foram dados separados que se casaram assim, ó, quase como uma luva. Que legal, eu fico imaginando, né? Nós vamos pedir um intervalo, mas tu ficas aqui comigo mais um pouquinho, pode ser? Daqui a pouco a gente volta com o Estúdio Cidade, que eu quero fazer uma pergunta tosca, sim, mas é bem legal. Daqui a pouco a gente volta com o Estúdio Cidade. De volta ao Estúdio Cidade, esse papo maravilhoso com o arqueólogo, historiador, esse ícone que descobriu a nossa ciência aqui do sul do mundo, o nosso amigo Alexandro Dematê. Dematê, que nome forte esse, hein? Agora eu já vi, Dematê, já vi de onde vem a tua ciência, Dematê, o nosso menino, o nosso HD externo. E olha, tão a gente comentando agora, você falando das descobertas e é interessante, eu estava aqui pensando, até falei nos bastidores, que interessante, a hora que vocês fazem essa descoberta, deve ser muito legal, no momento que vocês estão reunidos ali, descobriram algo, meu Deus, é como aquele desenho que tinha, que o Dematê não vai saber, obviamente, Eureka, tu te lembras? Claro que lembro. Que interessante isso, deve ser muito empolgante para vocês. Muito legal, assim, eu posso citar um exemplo do último salvamento que a gente fez, foi em Bituba, onde nós estávamos fazendo várias sondagens, porque a gente sabia que tinha um sítio arqueológico naquela área, só que a gente não estava encontrando as coisas que a gente imaginava que encontraria. Mas aquela coisinha ficava na cabeça dizendo, não, mas continua porque ali tem. Continua que ali tem. A gente ia cada vez mais fundo, e nós chegamos a 1,98 m de profundidade, escavando, e daí nós encontramos a pontinha de uma grande urna funerária. Então, a partir daquela pontinha, a gente começou a escavar dos lados, e saiu uma urna funerária enorme, ela tem mais de 2 metros de circunferência. Na realidade, assim, a gente não sabe que se ela era uma urna funerária de fato, mas era um artefato que era utilizado como urna funerária. Não tinha nenhum enterramento nessa urna, ela estava completamente vazia. Agora o material dela está sendo analisado na Espanha, porque a gente quer saber se eles utilizaram aquilo ali para cozinhar, o que foi utilizado, né? A gente participou. Ninguém morreu esse ano, vamos fazer uma comidinha? Misericórdia. Bastante legal, assim, parte desse sítio arqueológico e outros sítios que nós escavamos na região fez parte de uma pesquisa maior, que é a Transition, que foi uma pesquisa que é europeia, onde eles estão fazendo uma análise sobre alimentação na pré-história. O tema era esse. Então, nós participamos com vários artefatos, vários potes de cerâmica, onde foi feita uma análise, foi feita uma raspagem nos potes de cerâmica para tentar determinar o que essas populações estavam se alimentando. E saiu algumas coisas muito legais. Olha, Masterchef das antigas total. Exatamente, saiu umas Pioneiros. Coisas muito legais. Por exemplo, um sítio, o Laguna 50, que ele fica próximo ao trevo de Laguna, mostrou que os caras estavam comendo muito milho. Eles já estavam plantando milho e comendo milho. Isso era um sítio Guarani, que são os sítios mais recentes. No sítio de Imbituba, saiu alguns amidos de milho e também um pouco de cará e de outros tipos de batata.
Em alguns sítios no Rio Grande do Sul, mostrou que eles só estavam comendo peixe e não estavam comendo, não estavam plantando nada. Então, muito, muito interessante, né? Que são pesquisas que acontecem depois da escavação. A escavação arqueológica demorou 1 mês e nós ficamos, acho que mais 1 ano e meio trabalhando com os dados e depois só em laboratório. E aqui na região, você falou que nesse local específico não foi encontrado, né, ali artefatos ali humanos, assim, tipo, corpinho, vamos dizer assim, Isso, né? Ossinhos, sei lá como é que, né, falam assim. Por que não foi encontrado lá? Quando eu falei anteriormente sobre os sambaquis, né, que os sambaquis são feitos de concha e as conchas ajudam a preservar os ossos humanos. Apesar dos sambaquis terem 4.000, 2.000, 3, 5, 6.000 anos de idade, o mais antigo da nossa região são 6.000 anos de idade. Ele fica em 13 de maio, na borda da Paleolagoa, que a gente fala, que é onde eles plantam o arroz hoje. Tem um sítio arqueológico, um sambaqui, que tem o mais antigo, né, da nossa região. Esse sítio que eu falei agora, que é um sítio Guarani, são muito mais recentes. São sítios... ele datou, tem 2 datas, uma de 500 anos, outra de 800 anos. Mas ele é muito mais recente do que os sambaquis, mas a gente não encontra vestígio humano nenhum. É muito difícil encontrar vestígio humano. Por quê? Porque não tem a concha. A concha, ela é um elemento que ajuda a preservar o vestígio humano. E nos sítios guaranis é muito difícil a gente encontrar os vestígios humanos, porque eles são enterrados no chão. É como assim, ó, de repente em casa a gente tem um cachorrinho, quando criança, que foi enterrado lá no jardim. Depois de 3 anos a gente vai desenterrar ou vai plantar uma flor, não vai ter mais nada lá, né? Porque a terra acabou que já... Desintegrou e aí... Desintegrou. Então isso que acontece geralmente nos outros sítios arqueológicos. Qual foi o mais antigo corpinho ali encontrado? Não sei se fala corpinho, eu tô falando assim sepultamento, porque... né? Sepultamento encontrado. Teve uma experiência muito interessante que a gente participou, que foi durante o salvamento do sítio arqueológico Absudas, durante as obras da ponte Anita Garibaldi, né? Porque a ponte ela passava exatamente em cima do sítio arqueológico, na parte norte. É um sítio muito importante, é um dos mais importantes do Brasil, porque foi em função desse sítio arqueológico que se criou a Lei da Arqueologia da década de 60, né? Porque era uma grande jazida de calcário. Eles tiravam as conchas, queimavam e vendiam como cal. Daí foi utilizado na construção de laguna, junto com óleo de baleia nas paredes. Quanta coisa não deve ter se perdido, né? Muita coisa se perdeu, com certeza. E nesse sítio arqueológico foi feita a escavação, o salvamento em função das obras da ponte. Daí nós escavamos uma área um pouco maior do que essa sala, 4x4, 4 a 5 metros de profundidade. E ali nós retiramos 32 sepultamentos dessa área. Sepultamentos incríveis, sepultamentos duplos, sepultamentos com ornamento, com pinturas. E um último sepultamento, ele estava dentro d'água praticamente. Daí esse a gente teve que tirar com a ajuda de um guindaste, tirar inteiro. Meu Deus! Foi uma coisa tem assim... como visitar? E onde Claro, é que fica? Onde é que a gente pode ver? Assim, tem como? Esse acervo, ele está no Grupo EP Arqueologia, né? A grande maioria estão dentro de caixas que a gente é sem acesso, mas o esqueleto, o que foi retirado de dentro da água, que foi retirado inteiro, ele pode ser visitado. É só a gente conversar e ver. Caramba, eu quero muito ir ver isso. Gente, muito legal. Não sei, né, se o José vai querer ver todo dia essas coisas. É muito interessante isso. É isso aí, Nossa, que descoberta, que interessante fazer parte de tudo isso. E eu imagino, né, que vários estudantes aí que não de repente não sabem. O meu filho, por exemplo, ele gosta demais de história. Eu vou depois passar o link para ele dessa entrevista, que ele está no trabalho, mas ele vai gostar muito de saber tudo isso, porque ele sempre foi apaixonado pela história. E aí eu percebo que, de repente, é uma profissão que as pessoas, os jovens de hoje, não estão buscando tanto. Ou eu estou enganada? Assim, a gente teve vários momentos, né, da arqueologia. No tempo que eu comecei a arqueologia, não existia nem o curso de graduação em arqueologia. E não é tanto tempo assim, né? Final da década de 90. Caramba, olha ali. Esse aí é uma mulher, uma mulher de mais ou menos entre 20 e 30 anos. Ela já teve filho, a gente sabe que ela já teve filho.
e ela foi retirada na base do Sambaqui ali, o Cabeçudas. Ela foi retirada inteira porque, como ela estava dentro d'água, a gente tinha que esperar a maré baixar para a gente poder trabalhar nela. A água, ela funcionou como um elemento de estrutura do osso. Então, quando a gente começava a tirar os ossos, se espedaçava. Então, essa foi a única que a gente teve que tentar tirar inteiro. Então, foi uma manobra meio que Indiana Jones isso aí. Foram 3 dias que eu fiquei trabalhando em cima só dessa aí. Nós colocamos uma chapa metálica por baixo. Foi feito todo um negócio. Foi soldado uma gaiola em volta, metálica. Foi colocado os tapumes, depois foi preenchido com mais conchas para dar sustentação. Daí veio um guindaste enorme. Foi lá no buracão lá de 5 metros de profundidade, tirou, botou em cima de um caminhão e a gente trouxe para cá. Foi uma coisa meio faraônica mesmo. Gente, muito interessante. Eu percebo, né? A gente está falando agora dos estudantes, então não tinha nem a graduação nessa época. Então, como teve um momento, assim, a partir dos anos 2000, a arqueologia, ela passa a ser utilizada no contexto do licenciamento ambiental. Porque até esse momento a arqueologia era uma arqueologia apenas acadêmica. E não tem academia para todo mundo, né? Então as pessoas que faziam arqueologia eram pessoas assim, que gostavam, né? Por deleite, porque não ia ter academia para todo mundo, não ia ter laboratório para todo mundo para trabalhar. Então, a partir do momento que a arqueologia ela entra no contexto do licenciamento ambiental, começa a aparecer uma demanda para arqueólogos. Então aí aparecem os cursos de arqueologia, que são alguns hoje no Brasil. Tem as obras do PAC, grandes obras estruturantes no país, muita obra acontecendo, precisando de muito arqueólogo, então dá um boom assim, na profissão, nesse período. Daí agora, nos últimos 4 anos, 5 anos mais ou menos, deu assim, um declínio enorme de novo, porque dessas obras pararam, as leis ambientais foram meio que afrouxadas no último período, e daí a procura por cursos de arqueologia realmente diminuiu bastante. Na tua opinião, assim, o que ainda precisa acontecer para trazer melhorias para essa área, ou trazer algo que tivesse uma maior atenção à arqueologia e ao cuidado de todo o nosso ambiente? Joyce, se a gente pensar que a nossa região ela tem cerca de 200 e poucos sítios arqueológicos aqui, né, na nossa região. José, até se tu quiseres, abre no site da Sapiência o mapa arqueológico. Daí vai ter uma ideia da quantidade de sítios. A gente tem muito sítio. E os vazios não quer dizer que não existe sítio arqueológico. Quer dizer que não foi pesquisado ainda. Não foi explorado ainda. Não foi estudado ainda. E se a gente for pensar o momento que a gente está passando, que é um momento de um crescimento muito grande, né? Eu ouvi há pouco, acho que tu é de São Paulo, né? Eu sou nascida em Tubarão, mas meus irmãos, meus pais, minha família é de São Paulo. Sim, se a gente for ver nos últimos 20 anos, Tubarão, a gente está falando de Tubarão, mudou completamente, né? Áreas que antigamente a gente não imaginava que ia ter gente morando, hoje tem loteamentos, tem um crescimento demográfico e imobiliário bastante grande. E essas áreas que estão sendo utilizadas para os loteamentos, por exemplo, são áreas que necessitam de pesquisa arqueológica antes. E ao contrário do que muitos pensam, a pesquisa arqueológica, o licenciamento ambiental, dentro do licenciamento ambiental, ele não é um entrave para nada. Nunca foi um entrave. Nos meus 20 e poucos anos de arqueologia, eu nunca vi um sítio arqueológico que foi um impeditivo para qualquer obra. Não. Quer dizer que se tem um sítio arqueológico, então a gente tem que tomar um cuidado diferente, né? Esse sítio que eu citei, que nós escavamos em Bituba recentemente, foi um licenciamento ambiental, é uma área de um loteamento, né? A pessoa ia fazer um loteamento, então ele precisou de uma anuência do IPHAN, que é o órgão que cuida disso. O IPHAN solicitou uma pesquisa arqueológica, até então não se sabia que tinha um sítio. A gente foi na área, a gente descobriu o sítio e daí ele fez uma escolha. Ele tinha 2 opções, uma era cercar o sítio e deixar lá quietinho, ou se não, fazer o salvamento do sítio. A escolha é uma escolha econômica para o empreendedor. Então ele escolheu, não, eu prefiro salvar o sítio, né? Porque se vai me custar X e eu vou perder X, então eu vou salvar o sítio arqueológico. Ótimo. Vai salvar o sítio arqueológico, a gente vai salvar a informação daquele sítio, né? Porque o salvamento é isso, o salvamento não é o ato de tirar as coisas, é o ato da gente resgatar a história daquele sítio, contar uma história, biografar aquele sítio arqueológico. Então, voltando à tua pergunta,
O mínimo seria se exigir, como diz a lei, né, os levantamentos arqueológicos em todos os tipos de empreendimento, grandes, de grande impacto. Tubarão, por exemplo, não exige. Laguna, por exemplo, não exige. Só empreendimentos maiores. Nossa, e Laguna é tão, né, rica nessa cultura, nessa história. Tubarão também, que está junto. Assim, Joyce, imagina inserido. Que a gente encontrou um sítio arqueológico de 5.000 anos aqui do lado do Morro do Formigão. Gente. A gente encontrou, não foi porque a gente saiu num dia, vamos procurar sítios arqueológicos, porque para a gente iniciar um trabalho, vai ter projeto, é muito trabalhoso, né? Então a gente vai em função de um objetivo. No caso ali era licenciamento ambiental, era em função da construção do túnel do Formigão. Então, em função da construção do túnel, que nós encontramos aquele sítio arqueológico. Hoje, mais de 95% dos sítios arqueológicos mapeados no país, eles foram mapeados em função de trabalhos ligados ao licenciamento ambiental. Não são trabalhos acadêmicos, são trabalhos ligados ao licenciamento ambiental. Então, a resposta é essa, é que a lei seja cumprida, sabe? E que seja exigido, né, o levantamento arqueológico nessas áreas, porque senão é uma história que a gente vai perder. Olha, e eu gosto muito de história, gosto de conhecer o local e todos os locais que nós vivemos, porque onde eu não estou vivendo, um dia eu estarei. Então, todos os locais são bem-vindos e tem que ser preservado, todos eles. E eu gostei demais da nossa conversa, de verdade, assim. Eu já sabia que ia ser boa, mas superou as minhas expectativas, que já eram altas. Então, foi muito bom mesmo. Eu gostaria, de repente, de uma nova oportunidade, de a gente vir conversar, bater mais um papo. Coisas mais específicas. Gostei demais e gostaria que você deixasse aí o @, o site, para o pessoal pesquisar e conhecer um pouquinho mais de toda a nossa história. Bom, assim, quem quiser fazer contato com a gente, tem o Grupo Arqueologia, né, na Unisul, está passando por algumas reformulações, mas estamos lá ainda firmes e fortes, né, o ano que vem parece que a gente vai estar retomando com mais força. Eu represento a Sapiência Arqueologia, que é uma empresa de consultoria, que a gente trabalha nesse contexto do licenciamento ambiental. Então, bota lá sapienza.arqueologia, sapienza.arqueologia no Instagram, no Facebook também. E o meu Instagram é alexandro.dematê. E conseguimos achar o mapa que o seu pai falou, Dematê? Você colocou na live já? Deixa eu ver. Olha isso. Os amarelinhos, o que é? Os amarelos, os vermelhinhos. Consegue dar um zoom? Consegue. Não consegue? Não consegue, sim. Todos esses pontos são sítios arqueológicos. Gente, é muito. E daí são sítios diferentes, né? Cada cor está indicando um tipo de sítio arqueológico. O amarelo é o quê? Se eu não me engano, são sítios líticos. Que são onde a gente vai encontrar artefatos feitos em pedra. Daí tem os sítios cerâmicos, daí vão ter os sambaquis, tem sítios históricos também. Eu percebi que tem poucos verdes ali, ou eles estão acima ali. Eu acho que os verdes, se eu não me engano, os verdes são relacionados a sítios históricos, se eu não me engano. Que interessante isso. Olha, demais, gostei muito aí. Agora conseguiu dar um zoom. Então, para quem quiser, pode acessar o site da Sapiência, que é sapienciaarqueologia.com. Sapiência é com Z no final, tá, galera? E lá vai ter um mapa arqueológico. Então, entra lá no mapa arqueológico, assim, a gente atualiza ele sempre, né? Mas não quer dizer que ele é 100% seguro, porque é feito com dados... Ali, feito com dados secundários. E daí, se a gente puder clica em algum deles, José. Isso, a gente clica, vai ter as informações todas. Se foi que pesquisado, legal. Se não foi. Tá aí, aberto para quem quiser ver. Muito obrigado demais. Olha, gente, o povo perece por falta de conhecimento, mas só não tem conhecimento quem não quer, porque olha só quanta informação rica nós temos à nossa disposição. A gente carece incluir a arqueologia na nossa história. Porque a gente conta a história sempre a partir do colonizador. Então, com certeza, vocês também estão inseridos ali no Plano Municipal de Cultura? Não sei. Olha fica uma pulguinha atrás da nossa orelha, porque isso aí é importantíssimo, por gentileza. Por favor. Eu estava ouvindo o Paulo e eu já estava pensando, vou conversar com ele para ver em que pé que está isso. Por gentileza, está começando agora, então eu gostaria muito que estivesse inserido. Daqui a pouco a gente volta, agradeço demais novamente o Alexandro, muito obrigada pela tua participação e volte sempre. Eu que agradeço e agradeço muito a oportunidade, né, de estar falando sobre ciência, sobre arqueologia,
num ambiente tão agradável quanto esse. Que bom, muito obrigado, José. Temos um ponto. E daqui a pouco a gente volta com Estúdio Cidade. Não sai daí.